Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos espíritas em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, como já falei, no seu livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item é o de número 6, Relações e Além-Túmulo. A questão é de número 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A resposta é a seguinte: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um a outro mundo. Olha que coisa extraordinária, né? Como nós somos limitados, né, aqui na Terra, né? Como nós somos limitados, além da própria limitação imposta pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, por todas os erros humanos, né? Os erros cometidos pelo sentimento humano, pelos maus sentimentos humanos. Além de tudo, ainda há a questão da comunicação, que hoje está muito acelerada, né? Eu que sou do século passado, da metade do século passado, quando eu vejo WhatsApp, Telegram, Facebook e tantos outros meios de comunicação facilitarem a nossa comunicação a ponto de nós nos comunicarmos em tempo real, né? Por exemplo, entre nós aqui, né? Nós estamos aí a cerca de 1.300 quilômetros de distância um do outro, e estamos nos comunicando como se nós estivéssemos na mesma sala, né? Em tempo real, né? Você me ouvindo em tempo real e eu te vendo e ouvindo em tempo real. Isto é uma coisa, para mim, muito surpreendente, extremamente surpreendente. Eu sou do tempo ainda que a gente chegava quando conseguia chegar no telefone, a hora que você pegava no gancho, né, chamava gancho, aquele troço lá, né, parecia um gancho mesmo, botava no ouvido, a telefonista do outro lado perguntava com quem você queria falar. Aí você dizia: olha, quero falar em tal empresa, meu pai trabalhava na Nestlé na época, na Rua da Consolação, eu quero falar na Nestlé, na Rua da Consolação, assim, aguarde um pouco, aguarde um minuto. Aí ela fazia a ligação, fazia a conexão. Eu estava na Zona Norte, a questão de 15, 16 quilômetros no máximo, de onde meu pai trabalhava. Nós estamos nos comunicando a cerca de 1.300 quilômetros, quase 10 vezes, né, a distância que eu estava do meu pai, estamos nos comunicando em tempo real. E isso, para o mundo dos espíritos, não é nada. Não é absolutamente nada, porque eles se comunicam pelo pensamento. E o fluido universal está para o pensamento, assim como o ar está para a nossa voz. Eles podem se comunicar de mundo a mundo. O pensamento de um espírito pode atingir um outro espírito num outro planeta, ou em qualquer lugar que ele esteja do universo, desde que ele tenha alcance, né? Desde que a sua evolução, o seu progresso como espírito o permita. Então, eu vou ler de novo a resposta. Como os espíritos se comunicam entre si? A pergunta de Kardec. Como eles fazem para se comunicar? Né? Perguntou Kardec, era uma curiosidade, provavelmente, que o mestre tinha, né? Porque ele sabia que muita coisa mudava, né? E ele quis saber a respeito das comunicações também. Eles respondem na primeira parte da pergunta, eles se veem e se compreendem. Como nós os vemos e nos entendemos. E para isso, muitas vezes, nem é necessário
a palavra articulada, né? Um gesto, né? Com o olho, por exemplo, ou então a feição da pessoa nos comunica muita coisa, mas eles também se veem e se compreendem. Eles dizem em seguida, ponto e vírgula, a palavra é material, então para eles não existe a palavra. A palavra é uma coisa utilizada por nós, aqui na Terra e nos outros mundos, em mundos atrasados como o nosso. Mas, Luiz, só uma pergunta. Nós sabemos que eles não se falam, né? Mas não se falam como nós nos falamos, assim, do ponto de vista material. Mas o pensamento é a forma de transmissão da comunicação, não é isso? Sim, ele vai dizer aqui. Certo. Falando a respeito da palavra, ele diz assim, que a palavra é reflexo da faculdade espiritual, é um reflexo da faculdade que os espíritos têm. Por que que é um reflexo? Que antes de transmitir qualquer comunicação pela palavra, nós temos que pensar. Nós somos obrigados a pensar e traduzir o nosso pensamento através da palavra. Por isso que é extremamente importante falar, escrever e se expressar da melhor maneira possível, conhecendo a língua com a profundidade necessária. Ponto e vírgula. É o veículo da transmissão do pensamento. A palavra é o veículo da transmissão do pensamento. Como o ar é para vós o veículo do som. Ele diz. É o veículo da transmissão do pensamento. Como o ar é para vós o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Naquela época, a coisa mais rápida que existia para a comunicação era o telégrafo. Inclusive, quando estenderam o cabo submarino, que se conseguiu transmitir de um hemisfério ao outro, aquilo foi uma coisa inimaginável para a época, né? Mas acabou acontecendo. Então, por isso que eles estão comparando aqui a transmissão do pensamento com um telégrafo universal, né? Agora, mal comparado, a gente podia comparar o que está acontecendo entre nós agora, né? Que é uma comunicação muito mais rápida, muito mais limpa, sem nenhuma interferência praticamente não há nenhuma interferência. Olha, a Lua acabou de entrar. Boa noite, viu, filha? Seja bem-vinda. Boa noite, Lua. Sem nenhuma interferência, né? Na qual nós nos comunicamos em tempo real, praticamente. Né? Uma dúvida. Quando nós pensamos num desencarnar e emitimos ali um pensamento, né? uma conversa, né? Criamos uma conversa, ele recebe isso. Você sempre disse, eu só queria uma confirmação, você disse que o pensamento é poderoso. Ele recebe isso naquele exato instante? Eu poderia dizer para você que na exata fração do segundo. É imediato. O pensamento é imediato. Né? O pensamento, ele não tem hoje em dia existe um termo que a gente usa, é um termo em inglês, né? Que significa espaço de tempo, né? Não existe delay, né? Entre o pensamento e a recepção desse pensamento por um outro espírito. Não existe. Né? Inclusive, isso pode ser constatado entre os próprios encarnados. Muitas vezes uma pessoa liga para a gente atende o telefone e fala, acabei de pensar em você nesse momento. Toca a campainha de casa, você vai atender a porta, mas eu estava pensando em você. O que significa dizer que o pensamento chegou antes da visita. Ou o pensamento chegou antes do telefonema. Não é? Então, o pensamento é comunicação universal entre encarnados e desencarnados. No livro Experiências Psíquicas, Além da Cortina de Ferro, eu já citei esse livro aqui, eles fazem testes, o objetivo era militar. Era militar o objetivo. Então, essas experiências, elas não têm absolutamente nada a ver com a doutrina espírita,
e ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque a doutrina espírita já conhecia isso há muito tempo, ensina isso há muito tempo, desde 1858, né? As experiências deles não têm nada a ver com isso, eles fizeram experiência nesse sentido, mas com outros propósitos, da comunicação entre duas pessoas, dois cientistas, a 400, 500 quilômetros de distância. E a capacidade de acerto foi de 60% a 70%. Um transmitia o pensamento e o outro recepcionava, escrevia ou desenhava aquilo que estava recepcionando. Uma capacidade de acerto de 60% a 70%. É claro que houve um treinamento, eles treinaram isso, cara, quanto mais você treina uma coisa, mais preparado para realizar aquele evento você vai estar, né? Mas nesse livro, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, foi um livro escrito na década de 70 por duas norte-americanas que foram fazer pesquisas na União Soviética. Naquela época ainda era a União Soviética, hoje é a Rússia, né? E eles faziam todo tipo de experiências psíquicas, né? Como a fotografia Kirlian, por exemplo, né? É de um russo, né? O inventor daquela máquina, que eles chamaram de a fotografia da alma. Na realidade, não é a fotografia da alma. O que ela fotografa é o perispírito, ou as emanações fluídicas do perispírito. Não sei se você já viu fotos tiradas por aquela máquina. O que ela fotografa, o que ela consegue fotografar, são emanações fluídicas. Dependendo da situação do pensamento, as emanações têm uma cor e uma distância do corpo. Então procure fotografia Kirlian no Google, e ali tem fala de todas as experiências, fala do casal, eram marido e mulher que faziam essas experiências com a máquina com a máquina fotográfica que ele inventou, chama fotografia Kirlian, porque o sobrenome dele era Kirlian, e foi dado o sobrenome dele ao invento, né? Então, todo mundo achava que estava sendo fotografado o espírito, mas não é o espírito. Porque todos nós, na medida em que nós emitimos pensamento, nós expandimos as nossas emanações fluídicas. Então, ele fotografou, por exemplo, uma pessoa, depois que ele fez as experiências, outras pessoas fizeram também, e foi fotografada uma pessoa fazendo uma prece. É a coisa mais linda, a emanação fluídica que sai do corpo daquela pessoa, né? Então tem tudo a ver com o pensamento, com a ação do pensamento sobre as emanações fluídicas, né? Então não há diferença de tempo entre um pensamento emitido por um encarnado ou por um desencarnado e a recepção pelo desencarnado daquele pensamento. Por isso que só para complementar, por isso que é muito importante, por exemplo, nós fazermos prece por aqueles que estão desencarnados, com bons pensamentos, né? Dizendo para ele, olha, eu continuo te amando do mesmo jeito, o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, seja lá quem for, né? Receba o meu abraço, o meu beijo. Muito melhor, tem um efeito muito mais positivo sobre o desencarnado, por exemplo, do que a visitação ao túmulo dele uma vez por ano levando flores. Isso não, eu não estou dizendo aqui que não há importância nisso. Há sim, há importância, porque é uma demonstração de carinho, de lembrança do desencarnado, né, e de afeto pelo desencarnado. Então tem a sua importância sim. Mas muito mais importante é a emissão, por exemplo, de pensamentos de amorosidade, de carinho, de respeito, né, por um desencarnado, do que propriamente este único dia dedicado aos mortos, né, onde as pessoas levam velas, levam flores e tal. Em outras culturas se leva a comida que o morto mais gostava, por exemplo. No México é assim, né? Eles levam a comida que o morto mais gostava no cemitério, fazem festas, brincam, tomam álcool e tal. Tem uma cultura completamente diferente da nossa. Mas muito mais importante que isso é o pensamento que se emite, independentemente de horário, de onde você esteja, pode estar numa igreja, pode estar no banheiro, fazendo suas necessidades físicas, ou deitado, ou acordado, ou durante uma
um seu momento de trabalho, não importa, né? A gente pode e deve fazer esse pensamento para mostrar para a pessoa, olha, eu continuo te amando, eu sei que você não deixou de existir, você continua existindo da mesma maneira, e eu te amo da mesma maneira, né? Então, eu comecei fazendo, depois que meu pai e minha mãe desencarnaram, pelo meu pai e pela minha mãe, depois eu acrescentei meu sogro e minha sogra a essas vibrações, e hoje eu acrescento a família inteira, a família toda de desencarnados e encarnados e tal, né? Mandando pensamentos para essas pessoas, procurando enviar pensamentos, e é interessante que pessoas que eu jamais imaginava que um dia iria sonhar com uma pessoa, essa pessoa me aparece em sonho, vem ter comigo em sonho. Por quê? Você lembra dela durante a prece, e ela dizendo, olha, também lembro de você. Ela querendo demonstrar que também lembra de você, que também te ama, que também tem carinho, apreço e respeito por você, né? Então, esse é o pensamento. Eu só vou acabar de ler aqui a resposta. Ele diz, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Ele não está falando só do nosso com a Lua, aí, né, o nosso satélite, ou o nosso com Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, não. Todos os mundos. Permitindo aos espíritos encarnados, eu acredito que dá para, como está se tratando só de desencarnado, mas dá para acrescentar encarnados e desencarnados, corresponderem-se de um mundo a outro, porque a gente não sabe aonde está o nosso querido desencarnado. A gente não sabe se está no nosso mundo, pode estar e pode não estar. Pode estar num outro mundo, fazendo uma pesquisa, um trabalho, um estudo, e a gente emitindo esse pensamento, automaticamente eles também vão receber. Pode fazer a sua pergunta, Alexandre, por favor. Ele pode estar só concluindo o que você acabou de falar, tá? Ele também pode estar ao nosso lado, né? Pode estar aqui ao nosso lado também. Sem dúvida. Não só em outro mundo, sem ao nosso lado. Não, na verdade, o que eu só iria questionar é sobre essa questão do pensamento, como você falou que é imediata a recepção, é naquele mesmo instante. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, ou perguntar dizendo o seguinte, os desencarnados, eles recebem esse pensamento independente da atividade que estejam fazendo naquele momento? Sim. A mesma coisa que nós. Quando nós falamos com alguém pode estar desatento naquele momento, mas falando com a pessoa pensa, o que você quis dizer, o que foi, o que você falou? Ok. Não é? Apesar que isso com a palavra articulada. A palavra articulada, ela exige muito mais esforço intelectual do espírito do que o pensamento para o desencarnado. Porque o pensamento é de pensamento para pensamento. E a palavra articulada não, é o pensamento transformado em palavras, que vai atingir o ouvido, que é o canal através do qual nós escutamos, que na realidade nós escutamos dentro do cérebro, e não o ouvido é apenas um condutor do som. Esse som vai reverberar no nosso cérebro, vai ser compreendido pelo nosso cérebro, entendido, para depois ele ser decodificado, né? Então, o processo para o entendimento da palavra é muito mais lento do que para o entendimento do pensamento, porque o pensamento é puro, é de pensamento para pensamento. Sem nenhum desses esforços que eu acabei de mencionar, entre um processo de realização e confecção daquele pensamento em palavras, depois do entendimento dele, né? O processo é muito mais lento, muito mais demorado. A palavra, entre o pensamento e a palavra, a distância é gigantesca de tempo, de confecção daquele pensamento, de transmissão daquele pensamento, de entendimento daquele pensamento, quando o pensamento não. Pensamento é direto, de pensamento para pensamento. É por isso que a gente, muitas vezes, ao pegar no telefone, diz, eu estava pensando em você. O pensamento chegou antes do telefonema. Ao abrir a porta, eu estava pensando em você.
Quer dizer, antes de tocar a campainha, a pessoa, quando estava saindo de casa, pensou na gente. Ou então, quando combinou com alguém, falou, vamos visitar fulano, aquele pensamento imediatamente nos atingiu. A gente começa a pensar na pessoa, não sabe muito bem por quê, daqui a pouco toca a campainha a pessoa. Né? Então, isso acontece, é comum acontecer isso com as pessoas. Então, dependendo da intensidade com que você pensa em alguém, essa recepção dele, do desencarnado, pode ser constante. Né? Sim, perfeitamente. É por isso, inclusive, que os espíritos explicam a Kardec e nos ensinam que o nosso espírito guia, ou um espírito protetor, ou um espírito familiar, não precisa estar necessariamente junto da gente. Ele pode estar em outro lugar, né? E como o pensamento ele se expande, e o próprio perispírito, dependendo do progresso realizado pelo espírito, ele se expande também, né? O fluido, o perispírito é composto de fluidos espirituais. E uma das características do perispírito é a expansibilidade. Então, o espírito concentra o pensamento, expande seu perispírito até atingir quem ele quiser, em várias direções ao mesmo tempo. Isto é realizado pelos espíritos puros, pelos espíritos superiores, guardadas aí as devidas proporções. Né? Mas isso é realizado por eles, com maestria e com facilidade, porque a gente, à medida em que você vai estudando a doutrina dos espíritos e treinando a sua capacidade de concentração, a gente vai conquistando, por assim dizer, a capacidade de concentrar o pensamento, de centrar o pensamento numa determinada direção. É interessante isso, sabe? Então, quando a gente quer emitir um pensamento para uma pessoa, a gente emite com a rapidez do próprio pensamento. Né? Até tem os poetas, né, que compõem música nesse sentido, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Quer dizer, o pensamento realmente parece uma coisa à toa, mas a coisa mais importante é força criadora. Quando a gente diz assim, eu odeio fulano, você está emitindo uma carga fluídica negativa contra aquela pessoa e principalmente contra você mesmo. Que o primeiro a ser atingido por essa carga negativa é você mesmo. Quando a gente pensa mal de alguém, deseja o mal de alguém, o primeiro a ser atingido por aquele pensamento é você mesmo. E o contrário, o inverso também é verdadeiro. Por isso que os espíritos recomendam veementemente que se utilize da prece. Porque a prece é uma poderosa ferramenta que nos liga com o Criador. O que é a prece senão o pensamento? A prece é um pensamento dirigido. A razão daquele pensamento é o Criador. Pode ser os bons espíritos, os espíritos puros, pode ser o nosso espírito guia, pode ser os nossos espíritos familiares. Por isso que é muito importante, às vezes a gente fala isso, as pessoas não compreendem por quê, é muito importante nós sabermos como emitir este pensamento. E lá do capítulo 24, mais ou menos, 25 para frente, tem o capítulo das preces, onde Kardec nos dá uma boa noção do que nós devemos pensar em determinadas circunstâncias. Por exemplo, prece por um doente, prece pela recuperação de uma pessoa em convalescença, prece por uma pessoa que está prestes a desencarnar, prece por um moribundo, preces para pedir alguma coisa ao Criador. Lá tem preces de todos os tipos e de todas as maneiras. Aquilo não é para ensinar ninguém a fazer prece. Não é, absolutamente. Aquilo é para nos ensinar como ordenar o pensamento de forma lógica e racional em relação aos pensamentos que nós queremos dirigir ao Criador. Esse é o propósito daquele capítulo. Não é ensinar ninguém a orar, não é? Então, é preciso saber fazer isso. E treinando o pensamento nesse sentido,
como nós devemos fazer isso, nós alcançamos isso com maior facilidade. Mas o pensamento é isso, nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque quando nós desejamos alguma coisa, nós realmente estamos criando aquela situação, e ela pode ser dolorosa para nós mesmos, dependendo daquilo que você criar. E pode ser muito benéfica para você mesmo, na dependência daquilo que você estiver pensando. Né? A Dani entrou também, ela não ia entrar, mas acabou entrando. Vai ver que não teve reunião, né, Dani? Boa noite, viu, Dani? Seja bem-vindo. Boa noite, Dani. A questão é de número 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Que aqui na Terra todo mundo faz isso, né? A hipocrisia aqui campeia à solta. O sujeito bate nas tuas costas, é o meu amigo e tal, mas na realidade ela está dissimulando pensamentos terríveis a seu respeito, muitas vezes te lhe desejando mal. Né? É muito comum isso. Eles podem fazer isso como desencarnados? Pergunta Kardec. Eles podem dissimular o pensamento? Eles podem utilizar de hipocrisia? Resposta dos espíritos direta, não. Para eles, tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Principalmente quando são perfeitos. Porém, podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros, se julgam útil fazê-lo. O único espírito que pode se tornar invisível para um outro é o espírito perfeito. Nenhum outro consegue isso. Né? A não ser os espíritos para o encarnado. Um espírito para o outro, não. Só o perfeito, só o espírito puro consegue tornar-se invisível para o espírito impuro. Né? Então, não há como dissimular o pensamento. Eles ficam, vamos dizer assim, como vieram ao mundo, desnudos. Né? Todo mundo sabe o que o sujeito fez, todo mundo sabe o que ele pensa, todo mundo sabe o que ele sente, todo mundo sabe o que ele é. Ele não tem como dissimular isso. Isso deve ser terrível, porque muita gente procura esconder de si mesmo aquilo que já fez. Não tem coragem de enfrentar diretamente ele mesmo aquilo que já fez. Tal é o sentimento de culpa que existe no coração de muita gente. Né? Imagine no mundo dos espíritos a vergonha que esse sujeito vai passar. Imagine. Eu não sei se é nesse capítulo que nós estamos, mas no Livro dos Espíritos há um determinado trecho onde Kardec pergunta isso, né, em relação a como é que os espíritos eles se veem, né, como é que eles se percebem, e aí tem uma resposta lá, eu volto a falar, não me lembro do capítulo, que diz que muitas vezes, antes de nós pensarmos, já existe a interpretação, já existe a compreensão do outro espírito, daquilo que nós estamos querendo falar. Muitas vezes, antes de nós sabermos explicar o que é, ele já está sabendo o que é. Evidente, porque toda vez que você vai formular uma frase, você tem que pensar antes nela. Como eles recebem de pensamento para pensamento, o pensamento chega primeiro que a palavra. É na hora. O pensamento chega antes que a palavra. Então, o pensamento é muito, infinitamente mais ágil do que a palavra. Né? Infinitamente mais ágil. Então, você não precisa formular palavras para se dirigir aos espíritos. Muito pelo contrário. Basta pensar. Né? O importante é pensar com qualidade. Pensar racionalmente. Quando nós queremos expor uma ideia, se nós tivermos o hábito, como muita gente tem, pega a coisa, põe no coiso, tira da coisa, põe no seno. Eu queria coisar, mas não deu para coisar, não ficou. Quer dizer, a pessoa não sabe se expressar. Ela muitas vezes sabe pensar, mas e não sabe transformar isso em palavras.
Então não tem como você compreender uma pessoa que não compreende o próprio pensamento, ou que não consegue articular em palavras o próprio pensamento. É difícil. É fundamental a gente aprender, né, ainda que custe trabalho isso, porque muita gente tem indolência, né, é indolente em relação a isso, não quer ter o trabalho de aprender, mas é muito importante aprender a transformar o pensamento em palavras compreensíveis. Racionalizar as nossas palavras. É interessante como a gente aprende isso com Kardec. A gente deixa de ser prolixo com Kardec. Sim. A gente passa a concisão da ideia utilizando as palavras necessárias, não mais e nem menos. Sim. Todo espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que é prolixo, ele é atrasado. Quando ele usa de muitas palavras para se expressar, é porque ele é atrasado, ele tem pouco conteúdo. Quem é prolixo tem muitas palavras e pouco conteúdo. Aliás, isso pode servir como regra para você saber se o espírito é realmente quem ele está dizendo ou não. Você pega as mensagens, por exemplo, assinadas por São Luís, enfim, por todos esses espíritos que participaram da codificação, todos indistintamente são concisos, expressam o seu pensamento em poucas palavras, ensinando muito. São os verdadeiros sábios. Enquanto você pega livro aí na literatura espírita, dita espírita, porque não é espírita, mas na chamada literatura espírita, de espírito que escreve muita coisa, podendo utilizar 10% daquelas palavras. Quando Kardec faz uma análise dos 4 evangelhos de Mustang, 1860, eu não sei se foi 66 ou 67, não me lembro bem agora, Mustang vai dar para Kardec os 3 exemplares daquilo que ele escreveu. Uma pessoa perguntando, que era o próprio Rostand, Jean-Baptiste Rostand, interpelando uma médium, e tendo como espíritos que responderam às suas perguntas, ninguém mais que Jesus, São João Batista, São Pedro, Nossa Senhora, e daí por diante, só a cúpula, só a nata. Né? Então Kardec pega os exemplares, uma pessoa extremamente educada, urbana, fina, né, altamente letrado e conciso naquilo que escrevia, nas suas palavras, ele pega, lê os 3 tomos, é chamado, não sei por que se dá o nome dos 4 evangelhos de Mustang, acho que é com referência aos 4 evangelhos canônicos, né, suponho eu. Né? Ele pega e lê, depois ele escreve uma crítica na Revista Espírita à obra de Rostand. Ele diz assim, que todo espírita sério não perderia em nada lendo esta obra. Pelo contrário, acrescentaria ao seu conhecimento muitas coisas. É uma obra importante. Apesar que o senhor Rostand poderia ter escrito o que escreveu em 3 tomos, num tomo só. Com muito mais ganho para a própria obra. Bom, bastou, né? Bastou para ele arrumar um belo do inimigo, como se já não houvessem, haviam muitos, né? Na Revista Espírita de 1866, tem lá, ele escreve lá a respeito de grupos que surgiram ao longo depois do surgimento da doutrina espírita, né? Grupos, uns queriam que a prece não valia nada, não valesse nada, outros queriam dizer que o espiritismo não precisava dos espíritos, que aquele negócio do crivo que Kardec usava não tinha valor nenhum, né? O controle universal a respeito do ensinamento dos espíritos não tinha valor nenhum e tal. Ele teve muitos inimigos. Todos eles se levantaram para destruir ou tentar destruir a doutrina dos espíritos
porque tinham interesses materiais nisso. Eram espíritos ligados à Igreja Católica, certamente, como foram os espíritos ligados à Igreja Católica que conseguiram a vitória na FEB, e a partir daquela vitória sobre os científicos, eles conseguiram estabelecer dentro da FEB aquilo que a FEB é hoje, uma instituição religiosa que defende a Igreja Católica, defende a religiosidade dentro da doutrina espírita, coisa que não existe. O espiritismo não é definitivamente uma religião. Eu estou falando isso em comparação com as religiões institucionalizadas. Nós não temos dogmas, nós não temos rituais, nós não temos cerimônias, nós não temos nada daquilo que as religiões, batismo, esse tipo, não existe nada disso dentro da doutrina espírita. A única coisa que se refere à religião dentro da doutrina espírita é a transformação do homem para melhor. Se é que se pode considerar isso uma religião, que na minha opinião não é. Religião significa, em latim, significa religare. Religar o homem a Deus. E quando é que alguém disse que o homem estava desligado de Deus? Quem disse que o homem está desligado? Mesmo o pior dos seres humanos jamais está desligado de Deus. Jamais está. Então, a religião é uma coisa criada para dominar outro homem. O sentimento religioso, não. Eu não estou falando aqui de sentimento religioso. Mas a religião, sim. Feito por algum espertalhão para dominar os outros homens. E é isso que as religiões fazem. E eles tentaram a todo custo, e Jean-Baptiste Rostand foi um deles, a transformar o espiritismo, ou a impor ao espiritismo aquilo que eles tinham escrito. Aquilo que ele tinha escrito, que era totalmente apócrifo, uma coisa fruto de espíritos obsessores, uma coisa completamente fora de propósito. Mas houve isso. Então, dentro dessa obra de Rostand, a prolaxia das palavras, né, é muito grande. São espíritos prolixos que, como não têm conteúdo, para impor o seu pensamento, usam de muitas palavras, como se isso significasse realmente alguma coisa. Para quem tem um pensamento conciso e aprende a pensar da forma que os espíritos superiores ensinam, você descarta rapidamente vários livros, né, dentro da chamada literatura espírita, você descarta vários deles. Livrinhos que, para conterem 50 páginas, são obrigados a colocar caracteres desse tamanho. Né? Para conter 50 páginas, ver se tem cabimento uma coisa dessa. Né? Então, são espíritos prolixos, que querem se impor pela palavra. Né? Mas a gente aprende com Kardec exatamente o oposto. A gente aprende a ser conciso no pensar e conciso no escrever, o que é muito importante para transferir, ou tentar transferir aquilo que você está pensando com lógica e racionalidade às outras pessoas. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos nossos irmãos do YouTube. Não tem nenhuma pergunta, vamos dar sequência. Alguma pergunta, Alexandre? Alguma pergunta, Lu? Alguma pergunta, Daniele? Tudo absolutamente claro, isso. Então, saber, vamos lá. Questão de número 284. Como podem os espíritos, que não têm mais corpo, constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Uma pergunta interessante, né? Porque para a gente tudo está... O que nos norteia é aquilo que você pode medir, pesar e sentir. Ou seja, matéria. É isso que nos norteia. Né? Então, Kardec faz essa pergunta, mas como é que pode? Os caras não têm mais corpo. E os espíritos superiores respondem o seguinte: constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. É muito interessante. É muito interessante como o perispírito é uma coisa tão presente na nossa vida que
E dá para entender isso com uma facilidade muito grande quando você sonha com alguém que você já conheceu como encarnado. A aparência dele não é mais a mesma, embora você o reconheça. Eu sonhei uma vez, eu não vou falar o nome desse espírito, que é um espírito que eu considero de altíssima hierarquia, e eu não tenho ascendência moral para sonhar com um espírito como aquele, mas eu sonhei com esse espírito. A aparência dele tem muitas imagens feitas por pintores. Ele é de 1500 aproximadamente, 1400 alguma coisa, 1500. Muitos pintores desenharam a imagem dele. E quando eu sonho com esse espírito, era um espírito tão bonito, um jovem, muito bonito. Ele não tinha nada a ver com aquelas imagens que fizeram dele ao longo da vida. Foi muito interessante isso, muito interessante. Não é? Posso fazer uma pergunta? Claro. E como é que você sabia que era ele? Pela aparência. Pela aparência dele, porque ele lembrava muito a imagem, aquelas imagens que eu conheci, okay, pintada por... Na realidade, é o que a gente chamava de retrato, né? Ok. O retrato é feito a pincel, porque naquela época não tinha fotografia. As pessoas mandavam pintar os seus bustos, quadros com seu corpo inteiro, quadro meio busto, quadro somente do rosto, né? As pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, ou então que tinham alguma ascendência social, né? Eram retratadas, por isso que a gente chama de retratar alguém, né? Eram retratadas dessa forma, não é? E esse ser foi um deles que foi retratado. Existem muitas imagens dele, muitos retratos dele, em todos os lugares. Ele é muito conhecido no Brasil e no mundo, né? E eu, quando sonho com ele, eu vejo, ele está numa posição, como um dos retratos dele, sentado, com o braço apoiado em cima de uma mesa, na mesma posição do retrato, né? E eu imediatamente o reconheci. Mas eu percebi que pela beleza que ele demonstrava e pela juventude da sua aparência, não tinha nada a ver com aquele retrato. Embora lembrasse muito o próprio retrato dele, a própria imagem na qual ele foi retratado. É claro que foi retratado lá por volta de 1500 e alguma coisa, e vai se passando o tempo e se copia e recopia, copia e recopia, aquilo vai perdendo qualidade, é natural, né? É natural que seja assim. Mas é muito interessante isso, né? Por exemplo, com um primo meu, aquele que eu comentei, que desencarnou com 38 anos de idade, que não era meu primo, mas eu considerava primo, eu também sonho com ele, né? Eu estou abrindo uma porta e ele está atrás da porta. Ô, Magrão, você é por aqui? Né? Um jovem, uma aparência muito semelhante à que ele tinha quando estava encarnado, né? Mas uma aparência mais jovial, né? Uma aparência mais jovial. E é assim que os espíritos se demonstram para nós. Quando aparecem em sonho, quando nós temos uma vidência com esses espíritos durante o sonho, né? Durante aquele período em que o corpo está lá dormindo na cama, em que o nosso espírito trafega pelo universo, vamos dizer assim, e que nós sonhamos com o parente desencarnado, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho, seja lá com quem for, né? É assim que eles se demonstram para nós, né? Com a aparência que tinham quando estavam encarnados. E como o perispírito é fluídico, ele pode dar ao perispírito aqui a aparência que ele quiser. Ele pode dar a aparência que ele tinha, a mesma aparência que ele tinha quando ele estava encarnado e que você o conheceu, e ele pode dar aparência para uma outra pessoa, a aparência da encarnação precedente, por exemplo. Porque ele tem essa capacidade, essa condição de, pelo pensamento, manipular a sua aparência. Né? Vamos lá. Questão de número 285. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Questão de número 285. Os espíritos
se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Resposta: sim. E assim de geração a geração. Independentemente da geração em que ele te conheceu, ele vai surgir, ele vai aparecer para a pessoa com a mesma aparência que ela tinha no momento em que ela foi conhecida por aquela pessoa. Questão de número 285A. Como se reconhecem, no mundo dos espíritos, os homens que se conheceram na Terra? Como se reconhecem, no mundo dos espíritos, os homens que se conheceram na Terra? Resposta: vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Eu fico imaginando o que é estar desencarnado, sabe? É uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver com a nossa vida como encarnado. Realmente nada a ver. Tudo é diferente. Tudo é mais amplo, né? Tudo dá condições para o espírito de progresso, de conhecimento, né? De fortalecimento do seu próprio espírito, no sentido de se preparar para uma nova existência, para uma nova encarnação. Né? Questão de número 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, o corpo físico que acabou de ser perdido, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos: imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Olha como eles colocam a coisa. É de tal maneira, incide de tal maneira o corpo sobre o espírito, que ele leva um tempo para se desvencilhar daquela capa, daquela casca grosseira que é a ação do corpo material sobre o espírito. Né? Então não é imediatamente, mas ele, em se livrando dessa ação, né, daquela casca grosseira sobre o espírito, ele vai certamente rever aqueles que ele amou. Questão de número 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo, como irmão bem-amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se despreza. É assim que a coisa funciona, nem mais, nem menos. Não é? A gente sempre relembra, não é, o mestre de todos os mestres, Jesus de Nazaré, a cada um segundo as suas obras. E para o mundo dos espíritos não há diferença nenhuma. Não é? Evidente que não se espera no mundo dos espíritos, vindo de um mundo como o nosso, seres perfeitos. Santos, na acepção do significado do termo. Absolutamente. Se esperam seres que lutaram bravamente para viver com a maior dignidade possível. E é isso que o homem precisa imprimir na sua vida. Dignidade. A qualquer custo, sob qualquer pretexto, em qualquer circunstância. Dignidade. Não é? Quem se deixa corromper, quem se deixa envolver por interesses em detrimento da própria consciência, esse perde muito. Esse vai perder muito, que vai receber a resposta dada a todos aqueles que fazem isso. Que certamente não é uma coisa agradável, né? Vai ser realmente muito desagradável. Não é a pedagogia do medo, não é o terrorismo barato, absolutamente. É porque é assim. É didático, o homem precisa aprender. Os antigos diziam assim: quem não quer aprender por bem, aprende por mal. Né?
O chicote, se não vem através dos pais, virá da forma mais difícil que pode acontecer para qualquer espírito, que é vir da vida. E quando o homem recebe chicotada da vida, ele não tem a quem recorrer. Quando ele recebe uma chicotada de um pai, ele recorre à mãe, ele corre lá na barra da saia, mãe, me socorre e tal. E a mãe faz lá os carinhos e tal, e alivia muito aquela chicotada que ele tomou. Mas ele sempre vai lembrar da chicotada. Agora, quando ele toma a chicotada da vida, que são as piores que o homem pode receber, ele muitas vezes não tem a quem recorrer. Né? E é assim que as coisas acontecem para o espírito que desencarna mal. Mal com L, mal. Né? Ele é mal e desencarna mal. Ele vai receber a chicotada da vida, que certamente não será agradável. Questão de número 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro. Vem do verbo vir, né? Vem ao nosso encontro. Quando deixamos a Terra, será que quando a gente desencarna, esses parentes, esses amigos, esses queridos, vêm ao nosso encontro? Resposta: sim. Vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento, ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Olha, eu acho que não há maior punição, e não estou falando aqui dos desencarnados, não. Falo aqui dos encarnados mesmo. É nós estarmos numa situação difícil e não termos o alento de uma amizade. Eu perdi meu emprego, eu tinha 48 anos de idade, 47, mais precisamente, e realmente a coisa, se eu não tivesse sido previdente, eu tinha passado por muito maior dificuldade financeira. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa previdente nesse aspecto, então minha família não passou necessidade, e nós também não passamos, eu e minha esposa também não passamos privações, dificuldade, é claro, mas privação não passamos de nada. E um dia comentando com meu pai, ele era encarnado ainda nessa época, ele desencarnou logo em seguida, eu falei: pai, mas como é amarga a vida de vez em quando. Ele falou: esse é o tempero, meu filho. Esse é o tempero da vida. Mas eu falei: mas como é amargo esse tempero? Ele falou: pois é. E ele me olhou bem para mim e disse assim: vamos fazer o seguinte? Eu falei: o que é, pai? Se você precisar de um prato de comida, eu divido o meu com você. Olha, naquele momento não teve coisa mais... se ele tivesse me dado 10 mil reais na mão, não teria tido tanto efeito como essas palavras que ele me falou. O alento que essas palavras me trouxe, o apoio, a sustentação moral que essas palavras me trouxe, foi de um significado tão grande, tão importante para mim naquele momento, que nada substitui isso. Então imagine o espírito, no momento de amargor da vida, ele não ter ninguém, ele está isolado, principalmente se ele estiver desencarnado, porque ele não sabe o que aconteceu com ele, dependendo do grau de adiantamento desse espírito. Ele não sabe o que aconteceu com ele, ele não sabe o que vai acontecer dali para adiante, e ele não tem ninguém para lhe aliviar o sofrimento. Ao passo que o bom espírito, aquele que ao longo da vida procurou os bons caminhos, ele vai ter o socorro, não é? O alívio
de mãos amigas, de pessoas que lhe amam, ajudando ele naquele momento crucial da sua vida, porque aí já não é mais existência, né? Existência é quando nós estamos aqui encarnados. Como espírito, nós temos vida, não temos apenas uma existência, né? Então, olha a diferença, né? A diferença entre estar desencarnado e ter um apoio e estar desencarnado e não merecer este apoio, né? Vamos marcar a questão de número 290. Se ficou compreendido esta questão, se não tiver nenhuma dúvida. É isso que você falou agora por último, realmente deve ser muito difícil. triste. Muito. Né? Se você não tem esse amparo, esse respaldo, né? No plano espiritual, no mundo espiritual, e você está ali sem compreender o que está acontecendo, e não tem ninguém que realmente venha ao teu encontro para te auxiliar, isso deve ser muito difícil. Muito. De você compreender isso, né? Você já esteve no orfanato, Alexandre? Eu tive em algo parecido, numa casa que atendia crianças com deficiências, vários tipos. Tá. Eu já tive em orfanato muitas vezes. Eu, quando começo da doutrina espírita, 21 para 22 anos, a gente tinha um grupo que fazia visitações aos domingos. Então, a gente acabava um trabalho que a gente fazia de domingo, chamava Vibração de Curas à Distância. Participei desse trabalho durante 11 ou 12 anos, aproximadamente, antes de mudar para Jaú. E depois desse trabalho, nós íamos fazer visitações em asilos, em manicômios, sanatórios, e também em orfanatos. Olha, a pior coisa do mundo, não existe coisa que me afetou mais na vida do que o olhar de uma criança abandonada. Embora ela tenha ali naquele orfanato comida, cama, embora ela tenha ali outras crianças para brincar com ela, mas o que ela acumula de tristeza, o que ela acumula de abandono mesmo, daquele sentimento de abandono dentro de si, é uma coisa comovente, extremamente comovente. Sabe? A gente, quando vai num lugar desse, a gente vê o quanto custa para um espírito agir de maneira imprevidente ou irresponsável numa outra encarnação. Porque ela tem que arrastar numa encarnações como essa. E aquela encarnação vai traumatizá-la de tal maneira que ela vai passar o resto da sua existência aqui na Terra, lembrando-se daquele momento. Crianças que vinham perto da gente e se apegavam na perna, agarravam na gente, agarravam no corpo, pedia para vir no colo. A gente pegava, depois a gente tinha que deixar aquele para pegar um outro, atender um outro. Olha, era uma coisa realmente chocante. O que a gente via, percebia, que estava no sentimento de cada criança, sabe? Então não há coisa pior do que a pessoa se ver abandonada. Certamente a criança não sabe traduzir o seu sentimento com palavras. Mas certamente vai se tornar adulto e vai se lembrar daquele momento e vai traduzir aquele momento. Ou com raiva, ou com mágoa, ou com violência, ou com... De alguma maneira ela vai traduzir aquele momento da vida dela, ou então compreendendo, né? Que aquele momento serviu, foi didático para ela, lhe ensinou o caminho que ela devia tomar. Há muita gente que faz esse caminho, né, e que utiliza-se desse sofrimento em benefício próprio. Há muita gente assim, né? Então, é muito triste, realmente, o abandono, o isolamento, né, das criaturas, sejam elas encarnadas ou não, é muito difícil para o espírito, eu acredito que chega a ser traumático para o espírito, embora didático. O Criador não está punindo ninguém, está ensinando os seus filhos o valor do amor, o valor da solidariedade, o valor da companhia. Não é? Eu li um caso ontem na internet, na rede social, de uma família, mãe, pai e filho,
que mataram seus parentes para ficar com seus pertences. Olha que absurdo, como é que pode uma família se irmanar num crime de homicídio para se apoderar de pertences materiais da outra família, de seus parentes. Então, quando a gente vê uma criatura dessa encarnada num asilo ou num orfanato, melhor, acho que expressa melhor, né? Passando por privações desse tipo, pelo abandono, pode ser em função de uma situação como essa. Sem dúvida. Né? Então, não há nenhuma injustiça na lei de Deus. Pelo contrário, o Criador é perfeito. Não há nenhuma imperfeição nas suas leis. Existem imperfeições nas leis dos homens, mas nas leis de Deus, absolutamente. Aí se aplica a lei de causa e consequência. Com certeza. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.